alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, acessem ao portal Escola Dominical, onde os irmãos terão texto de apoio que nós baseamos este estudo e assistam a esta pré-aula. Além do nosso estudo, do nosso texto de apoio, nós também disponibilizamos 5 textos a respeito desta lição. No site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br, o irmão encontra também artigos e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e também outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, o irmão pode também acompanhar pequenos comentários em áudio das leituras diárias que estão sugeridas nas lições bíblicas. E também postar a sua pergunta, a sua dúvida, na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos às perguntas que são colocadas, às vezes, nos comentários do nosso canal do YouTube. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo. Se estiver em São Paulo e região, o irmão é nosso convidado. A reunião continua sendo realizada no Templo Antigo, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Neste quarto trimestre de 2021, nós estamos estudando o tema O Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Este estudo pode ser preparado da forma que nós falamos, mas a Escola Bíblica Dominical, ela só se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, estuda a palavra do Senhor na casa do Senhor. Hoje estaremos continuando, aí terminando, né, quase que terminando, ainda falta mais um item, mas estamos estudando a biografia do apóstolo Paulo. No primeiro bloco, nós já vimos Paulo, o perseguidor, vimos a conversão de Saulo na semana passada, e hoje nós vamos ver o chamado de Paulo. Paulo, a vocação para ser apóstolo. É a lição de número 4. Paulo, a vocação para ser apóstolo. Nós temos dito ao longo destas lições que estudar a vida do apóstolo Paulo é extremamente importante, porque Paulo é um exemplo, né? É o principal cristão do Novo Testamento, e a vida dele retrata o que é a vida cristã. Nós vimos a conversão de Paulo na semana passada, e nós vimos como a conversão de Paulo ela é uma figuração, é um exemplo do que é a salvação. E agora, nesta lição de hoje, quando nós vamos estudar a chamada do apóstolo Paulo, né, porque o título diz Paulo, a vocação para ser apóstolo, nós vamos ver que todo salvo ele é chamado para uma tarefa, para uma missão. Não existe nenhum salvo, nenhum crente que tenha sido salvo para não fazer nada. Veja que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, quando ele fala da salvação, ele é bem claro. Ele diz assim, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 12,
versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Veja que o apóstolo Paulo diz que quando alguém é salvo, ele é inserido, ele é batizado, ele é mergulhado, ele passa a fazer parte de um corpo. E o corpo é um organismo vivo. O corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, tem membros. E nenhum membro não tem atividade. Nenhum membro não tem função. Nenhum membro é inativo. Veja que quando se desenvolveu o estudo da medicina, houve um órgão que de pronto não se descobriu para que ele servia. E por isso foi dado o nome deste órgão de apêndice. Apêndice é aquilo que é acrescentado, é aquilo que é colocado a mais. Vez ou outra aqui no estudo do trimestre, em algum trimestre nós colocamos apêndices, quer dizer, uma lição a mais, né, para complementar o assunto do trimestre. Mas foi dado o nome de apêndice porque se achou que esse órgão não tinha função nenhuma. Mas com o desenvolvimento da ciência, se descobriu que o apêndice tem um papel fundamental na imunização do corpo, no sistema de imunidade, tanto que ele toma para si infecções. E aí, quando nós temos aquela famosa apendicite, que tem que ser tratada imediatamente, porque se o apêndice que chama, atrai aquela infecção para si, ele estoura, há uma septicemia, uma infecção generalizada, muitas vezes fatal. Então, se descobriu que o apêndice não é apêndice. Ele tem uma função. Nada no corpo é demais. Nada no corpo é sem função. E quando Paulo diz que, quando nós somos salvos, nós somos inseridos num corpo, ele está dizendo que cada um de nós recebe uma missão, cada um de nós recebe um chamado. O próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 20, ele diz assim: cada um fique na vocação em que foi chamado. Todos nós somos chamados para algo no corpo de Cristo, para algo no povo de Deus, para algo na igreja. Ninguém é crente de banco. Criou-se essa imagem do cidadão falando: eu sou crente de banco. Por quê? Porque eu não tenho função nenhuma. Minha única função é ir à igreja e sentar no banco. Isso não existe. Jesus, quando fala no seu sermão profético a respeito da sua volta, uma das parábolas é a parábola dos 10 talentos. E ele coloca que um crente, um servo, recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos e outro recebeu 1 talento. Não teve ninguém que não tenha recebido alguma coisa da parte de Deus. E na parábola das minas, que Jesus conta, que é uma parábola paralela à parábola dos talentos, mas que Jesus contou antes do sermão profético, ele diz que cada um dos servos tinha recebido uma mina. Veja lá em Lucas,
capítulo 19, versículo 13. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Ele chamou 10 servos e distribuiu 10 minas, uma mina para cada servo. Lá na parábola dos talentos, ele distribuiu para um 5 talentos, para outro 2 talentos, para outro 1 talento. Nunca ninguém ficou sem receber nada, porque não existe a figura do crente ocioso, do crente que não recebeu nenhum trabalho para fazer. Porque nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, nós temos as mesmas características do nosso Pai. E uma das características do nosso Pai é o trabalho. É o trabalho. Jesus disse lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 5 e no versículo 17. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Veja, o Pai é trabalhador. O Filho, por natureza, o Filho de Deus, também é trabalhador. E os filhos de Deus, que são salvos por terem crido em Jesus, e que devem se conformar à imagem do Filho por natureza, os filhos por adoção, por se tornarem parecidos com o primogênito, que é Jesus. Eles também são trabalhadores. Não há verdadeiro salvo que não tenha sido chamado para algo. E na vida de Paulo, que, como eu disse para os irmãos, é um exemplo que a Bíblia deixa de cristão na Bíblia, ele que é o principal cristão do Novo Testamento, Paulo, ele mostra claramente isso já por ocasião da sua conversão. Por ocasião da sua conversão, ele já é notificado a respeito do seu chamado. Veja que, mesmo ainda sem ter este conhecimento, já tocado pelo Espírito de Deus, no episódio mesmo da conversão, Paulo já tem consciência, não digo que tenha consciência, me retifico aqui. Paulo já é levado a falar a respeito dessa realidade. Porque ele diz assim: Senhor, que queres que te faça? Que queres que faça? Ele já se coloca à disposição do Senhor, porque o servo, ele trabalha para o seu Senhor. O servo faz algo para o seu Senhor. Não é possível um servo inútil, aquele que nada faz. E Jesus confirma estas palavras do novo convertido Saulo. Ele diz assim: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Todo salvo vai receber um fazer. É chamado para fazer alguma coisa. Tenhamos esta consciência. Aconteceu com Paulo e acontece conosco. E ele, como diz o título da nossa lição, foi chamado para ser apóstolo. Ananias traz a mensagem profética para Saulo. Antes mesmo que Saulo fosse revestido de poder, antes que ele descesse as águas batismais,
quando, antes mesmo que ele fosse curado da cegueira, Ananias lhe traz uma mensagem profética. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, o Senhor Jesus já mostra a Ananias, e Ananias participa isto a Paulo, e nós vemos isto nas outras duas narrativas, né, nos outros dois discursos em que Paulo menciona a sua conversão. Ele já é notificado de que ele vai levar o nome de Jesus para os gentios, para os reis e para os filhos de Israel. Então, ele vai levar o nome de Jesus. Ele vai ser enviado. E apóstolo quer dizer isso. Quer dizer enviado. Apóstolo, a palavra apóstolo quer dizer enviado. A palavra apóstolo é o grego. A palavra latina é missionário. É aquele que tem uma missão. É aquele que tem uma tarefa. É aquele que tem um trabalho. É um documento que foi feito na Igreja Romana, aqui da América Latina, o chamado documento de Aparecida, diz que os cristãos são discípulos missionários. É essa expressão que dizem que foi construída, fabricada, feita pelo então cardeal arcebispo de Buenos Aires, o atual Papa Francisco, é uma realidade. É uma realidade, porque nós somos discípulos, porque nós somos aprendizes de Jesus, como nós vamos ver na próxima lição, mas também nós somos missionários. Nós também temos uma tarefa, nós também temos um trabalho, nós também temos um serviço para realizar. E Ananias já disse para Paulo, você vai levar o nome de Jesus para os gentios, para os reis e para os filhos de Israel. Você vai ser enviado para levar o nome de Jesus. Lá em Atos, capítulo 22, quando Paulo, naquele discurso aos judeus, quando os judeus quiseram matá-lo no templo, ele, ao contar a sua conversão, ele repete esse chamado. Veja lá em Atos, capítulo 22, versículo 15. Aliás, versículo 14. E ele diz, quer dizer, Ananias disse, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Veja que aqui, mais uma vez, Paulo lembra que antes mesmo de ser batizado, antes de ser curado, antes de descer as águas, ele foi avisado por Deus. Foi dada uma mensagem profética a ele por meio de Ananias, dizendo, primeiro, que Deus o havia de antemão. Aqui, pela primeira vez, Paulo vai saber que Deus o havia escolhido lá atrás, no ventre de sua mãe, como ele mesmo vai dizer lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Veja que desde o ventre de Samuel me separou. Então, aqui está falando da chamada. Não está falando da salvação, está falando da chamada. Desde o ventre da mãe de Paulo,
Jesus já havia escolhido Paulo para ser apóstolo, para levar o seu nome aos gentios. E Ananias diz aqui, de antemão, ele te designou, te nomeou, para que conheças a sua vontade, vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque has de ser testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E aqui nós vemos que Deus já fala, Jesus já fala através de Ananias, nesta mensagem profética, que Paulo teria uma preparação, ele já tinha sido preparado intelectual e religiosa e culturalmente. Mas agora ele teria uma preparação especial para poder cumprir a missão singular que lhe estava sendo dada. Ele conheceria a vontade de Deus. Ele ouviria Jesus. Veria Jesus. E ouviria a voz de Jesus. Então, veja que Paulo, ele teria um preparo todo especial, porque Jesus pessoalmente formaria Paulo. É por isso que muitos estudiosos entendem que Paulo é um apóstolo do Cordeiro, porque para ser apóstolo do Cordeiro só são 12 os apóstolos do Cordeiro. Você encontra isso lá no livro do Apocalipse, capítulo 21, no versículo 14, que diz assim: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Existe uma discussão. Quais são os nomes que estão ali na Jerusalém Celestial? 11 nomes, todos nós sabemos quais são. 11 nomes, todos nós sabemos quais são. Porque o Novo Testamento, os evangelhos, eles falam o seguinte, lá em Mateus, capítulo 10, versículo 2, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então, os 11 primeiros, todos nós sabemos que estão escritos na Jerusalém Celestial. Mas e o 12º? Porque Judas Iscariotes é o filho da perdição. Ele se perdeu. E no lugar dele, aí vem a discussão. Entendem alguns, no lugar dele foi colocado Matias. É o que está lá em Atos, capítulo 1, versículo... Em Atos, no capítulo 1, versículo 21, está escrito: é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Então, veja que os requisitos para ser apóstolo foram colocados aqui por Pedro. Tinha que ser um varão que tinha convivido todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre eles.
desde o início do ministério público de Jesus, o batismo, no que foi o batismo de João, né, até o dia em que ele subiu aos céus, e que tenha sido testemunha da ressurreição. Então, para ser apóstolo do Cordeiro, era preciso ter tido contato pessoal com o Senhor Jesus, ter presenciado o ministério de Jesus. E então eles escolheram Matias. E o texto diz: e lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então, Matias era contado como um dos 12, passou a ser um dos 12. Alguns entendem que esse 12º, portanto, é Matias. Outros entendem que não, que seria Paulo, justamente porque Paulo teve este convívio pessoal com o Senhor Jesus, desde a conversão. Ao contrário de todos os outros convertidos, ele foi convertido por um ato pessoal de Jesus. Todos os outros missionários dos dias apostólicos, Barnabé, Andrônico, Júnior, enfim, estes não tiveram um encontro pessoal com Jesus. Eles creram na palavra que lhes foi pregada a respeito de Jesus. Mas Paulo não. Foi Jesus que se encontrou pessoalmente com ele no caminho de Damasco. E depois disse que ainda iria aparecer a ele, que iria ver e ouvir Jesus. Paulo iria ver e ouvir Jesus. Aquele encontro no caminho de Damasco não era o único, foi o primeiro de uma série. E Paulo repete isso no seu discurso ao rei Agripa, onde ele, mais uma vez, fala a respeito da sua conversão. E diz lá em Atos 26 e 16, mas levanta-te e põe sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Atos 26, 16 até 18. Aqui Paulo, mais uma vez, diz que Jesus já anuncia a ele que ele seria enviado, ou seja, seria um apóstolo, para ser testemunha e ministro, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então veja que Paulo, ele foi chamado por Deus para ser apóstolo, mas também para ser testemunha de Jesus. E ele seria preparado pessoalmente pelo Senhor Jesus para ser testemunha. E aí entendem alguns que aquele requisito colocado ali por Pedro no capítulo 1 de Atos é preenchido, sim, por Paulo. Porque Paulo passa a ser testemunha da ressurreição de Jesus e passa a ser testemunha do ministério de Jesus. É por isso que ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós.
fazer isto em memória de mim. Veja que Jesus mostrou pessoalmente a Paulo a instituição da ceia. Ele se tornou testemunha da ceia, da instituição da ceia do Senhor. Não foi ninguém que lhe pregou, mas foi o próprio Senhor quem o revelou. Então, Paulo foi testemunha do ministério de Jesus, da ressurreição de Jesus. Ele fala isso em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, onde ele diz assim, versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo. Então, Paulo se coloca na mesma condição dos demais, que foram testemunhas da ressurreição de Jesus. Veja que depois ele diz, né, que ele também ele também foi testemunha desta ressurreição. E veja que ele não tinha nenhuma vontade de ser um dos 12, porque ele aceita a colocação de Matias como um dos 12, porque ele diz, foi visto por uma vez, por mais de 500 irmãos, e também foi visto por Cefas, depois pelos 12. Né? Ele já contando aí o Matias. Então, irmãos, há essa discussão, se Paulo foi apóstolo do Cordeiro ou não, mas o fato é que ele foi chamado para ser apóstolo. Isso não tem como negar. Paulo foi chamado para ser apóstolo, no instante mesmo da sua conversão. Este era o chamado dele, para ser apóstolo. E para isto, Deus o preparou. Nós já vimos que ele foi preparado na lei de Moisés, ele foi preparado na filosofia grega, ele foi preparado na lei romana. Toda esta preparação. Paulo era um filósofo, era um doutor da lei, era um cidadão romano, para que pudesse ser apóstolo. Ele é apóstolo e teve toda esta preparação. Esta preparação, ele vai chamar lá em Filipenses, ele vai chamar esta preparação toda de esterco, lá em Filipenses 3:8. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Lá na Epístola aos Filipenses, ele vai dizer que tudo aquilo que ele era, ser circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fariseu, tudo isto que para ele era ganho, ele reputou por perda por Cristo. E tudo isso era esterco. O original fala que isso tudo era lixo, mas não é que Paulo despreze isso. Ele diz que isto, perto do conhecimento de Cristo, não tem comparação. Mas isto serviu como lixo, como esterco, serve para adubar, para fortalecer
para vitaminar o conhecimento que ele teve de Cristo. Foi a partir desta formação que foi preparada por Deus. É por isso que Ananias fala, de antemão o Senhor o designou. Não foi por acaso que Paulo estudou a filosofia grega, que Paulo estudou a lei romana, que Paulo estudou a lei de Moisés. Não, não é por acaso que Paulo nasceu em Tarso, que Paulo foi estudar aos pés de Gamaliel em Jerusalém e que Paulo tinha cidadania romana. Tudo isso ele necessitaria para exercer a tarefa que Jesus lhe estava confiando. E ele foi chamado para ser apóstolo, para ser ministro e testemunha. Veja que o apóstolo ele é ministro, ele é servo. Hoje muita gente quer ser apóstolo para ser mandão, mas Paulo foi chamado de ministro e de testemunha. E alguém que ia aprender quanto devia sofrer, padecer pelo Evangelho. Então, Paulo tinha esta chamada. Mas não foi no dia seguinte ao seu batismo nas águas e ao seu batismo com o Espírito Santo que Paulo começou a ser apóstolo. E aqui nós temos uma outra lição. Deus chama, Jesus chama. Quando nós somos inseridos no corpo de Cristo, nós temos pelo menos uma tarefa a realizar. E tudo o que acontece antes da nossa conversão não é por acaso, é para nos preparar para que nós façamos aquilo que o Senhor quer que nós façamos, mas nós também precisamos ter um preparo dentro da igreja. Nós também precisamos aprender com Jesus. Nós somos discípulos missionários. Nós temos que aprender com o Senhor para podermos fazer a tarefa, trabalhar. E foi o que aconteceu com Paulo. Nós vamos ver, irmãos, que, inclusive, a nossa lição, o nosso comentarista, ele se depara com este período de preparação de Paulo para o exercício da sua tarefa. Nós, no nosso texto de apoio, nós saímos por uma outra linha. Nós procuramos mostrar todos os ministérios que Paulo exerceu. E nós vamos falar um pouco disso aqui, né? É importante este preparo que Paulo teve, mas é importante também nós sabermos que o apóstolo ele teve esse preparo, mas era um preparo para o exercício de todos os ministérios. Os 5 dons ministeriais que o próprio Paulo vai mencionar em Efésios 4, Paulo possuía. Os 7 dons assistenciais ou de serviço que o próprio Paulo vai elencar em Romanos 12, ele também possuía. É um caso singular. Os dons ministeriais, os dons assistenciais, eles são distribuídos na igreja para que a igreja seja um corpo. Cada um de nós tem uma função e uma função complementa do outro. Paulo vai ter, ele só, todos estes dons, por causa da missão singular que ele teria, que era levar o nome de Jesus aos gentios, ser apóstolo e ser pregador, apóstolo e doutor dos gentios. É assim que o próprio Paulo vai se identificar. Né? Ele é o pregador, o apóstolo e o doutor dos gentios. Está lá em 2 Timóteo 1 e 11. 2 Timóteo 1 e 11. Ele diz assim: para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios.
E não é à toa que Paulo fala pregador, apóstolo e doutor. Porque foi esta sequência que nós vemos na vida de Paulo. Veja que assim que Paulo é batizado com o Espírito Santo, assim que ele desce as águas batismais, ainda em Damasco, ele inicia a sua vida cristã, o seu trabalho na igreja como pregador. Veja lá em Atos capítulo 9, versículos 19 e 20. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Então, ele já começou como pregador. Não ainda um pregador entre os gentios, mas um pregador entre os judeus. Certamente ele se inspirou em Estevão, porque ele conheceu Estevão disputando nas sinagogas em Jerusalém com os escribas, com os fariseus, com aqueles como Paulo, que estavam estudando com os mestres, com os doutores da lei. E Paulo, agora convertido, lembrando-se de Estevão, ele começa a pregar nas sinagogas de Damasco. E ele vai estudando as Escrituras. E nas Escrituras vai encontrando Jesus. Ele vai testificar de Jesus segundo as Escrituras. Veja que era uma expressão que Paulo gostava. Eu li aqui agora em 1 Coríntios 15, ele falando segundo as Escrituras, segundo as Escrituras. É uma expressão utilizada pelo apóstolo Paulo, né? Segundo as Escrituras. E nós vamos encontrar justamente nessas duas passagens, em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Paulo aprendeu desde o início que Jesus se revela nas Escrituras. Jesus disse, são as Escrituras que de mim testificam. E ele começou a se esforçar. E esse esforço era o estudo. O estudo, certamente, com oração, para ver Cristo revelado nas Escrituras. Aquilo que Estevão já fazia. Nós vemos o discurso de Estevão, o sermão de Estevão, como Estevão pregava isso. Veja lá em Atos, capítulo 6, versículo 8, diz assim, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sireneus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia. Veja que Paulo era da Cilícia. E disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. E lá no versículo 13, olha o que as falsas testemunhas que foram subornadas diziam. Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. O assunto de Estevão era Jesus, e Jesus nas Escrituras. O próprio Estevão, ele disse assim, lá no capítulo 7 e no versículo 52. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Então veja que Estevão, ele pregava nas Escrituras, mostrando Cristo nas Escrituras. É o cristocentrismo do Antigo Testamento que Paulo vai mostrar para os judeus.
E Paulo ele vai ser o grande explanador da doutrina cristã, porque ele vai mostrar Cristo no Antigo Testamento, explicando à igreja, revelando à igreja Cristo e à igreja, tanto aos gentios quanto aos judeus. Então, Paulo, ele se esforçava. O texto diz que, capítulo 22, versículo 22 do capítulo 9 de Atos, Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então, Paulo começa como um pregador. Através das Escrituras, veja a importância que teve o aprendizado dele da lei de Moisés. A importância que teve o aprendizado dele aos pés de Gamaliel. Ele conhecia as Escrituras e agora o Espírito Santo revelava Cristo nas Escrituras. Ele começa pelas Escrituras como pregador. Pregador entre judeus, nas sinagogas. E aí, o que ele fez com Estevão, quiseram fazer com ele. Como não podiam combatê-lo nas Escrituras, resolveram matá-lo. E ele, então, ao saber disto, foge de Damasco para Jerusalém. Em Jerusalém, ele também falava nas sinagogas, disputava nas sinagogas. Veja lá, Atos 9, 29. E falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Os gregos aqui são judeus gregos. Quer dizer que Paulo, tudo indica que ele foi para a mesma sinagoga dos libertos. Na mesma sinagoga em que ele participou do conluio para matar Estevão, ele agora pregava a Cristo. E aí resolveram matá-lo também. Afinal de contas, ele, Paulo, é que tinha levado os judeus a esta política de perseguição. E Paulo, ele já nota uma dificuldade quando ele chega a Jerusalém. Qual foi a dificuldade? Os irmãos não acreditaram que ele tivesse se convertido. Veja lá, capítulo 9, versículo 26 de Atos. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Paulo teve uma rejeição na igreja de Jerusalém. E não é para menos. Ele tinha assolado a igreja. Ele tinha assolado a igreja. Arrastado homens e mulheres. Obrigado os irmãos a blasfemarem. Prendido os irmãos. E incentivado que as multidões matassem os irmãos, como mataram Estevão. Então não era de graça que ele seria aceito. Mas esta dificuldade de relacionamento já era um propósito de Deus. Porque Paulo tinha que ter um tempo para estar a sós com o Senhor Jesus. Paulo tinha que ter um tempo para desfrutar de uma intimidade com Jesus, para que pudesse fazer a obra que ele estava fazendo, que Deus queria que ele fizesse. Então, mesmo Barnabé tendo diminuído a resistência contra Paulo, e Paulo ter passado a conviver com os irmãos, diante das ameaças de morte contra Paulo, os próprios irmãos entenderam que era melhor Paulo ir embora de Jerusalém. E aí Paulo vai para Tarso, né? Volta para a sua cidade natal. O homem que tinha saído de Tarso para, quem sabe, ser um grande nome do Sinédrio, agora volta para Tarso. Não mais um fariseu, volta um cristão.
isolado. Não sabemos se havia ou não já um grupo de cristãos em Tarso. Muito provavelmente não. E Paulo vai para Tarso. E lá ele vai passar um tempo de isolamento, um tempo de intimidade com Deus. E aqui a gente aprende que para nós fazermos a obra de Deus, não podemos abrir mão de um tempo de intimidade com Deus. Temos que estar a sós com Deus. E esse é um dos maiores problemas dos nossos dias hoje. Na atividade frenética dos nossos dias, onde tudo é para agora, tudo é para ontem, onde a notícia das 9 horas da manhã já é velha, nós precisamos ter um tempo a sós com Deus. Precisamos de um tempo para meditar nas Escrituras. Precisamos de um tempo para orar. Quando jejuarmos, nós precisamos estar também em afastamento. Jejuar não é apenas deixar de comer. Você precisa deixar de comer, mas você precisa estar meditando nas coisas de Deus. Você não pode ficar jejuando no meio de uma atividade frenética. Nós temos de ter um tempo para orar a sós com Deus. Jesus disse a respeito disso. Lá em Mateus, capítulo 6, ele diz, versículo 5, e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Precisamos estar a sós com Deus. Paulo precisava ser testemunha, precisava ver e ouvir Jesus. E é por isso que ele vai para Tarso. Deus o manda para Tarso. Fecha as portas de Damasco e fecha as portas de Jerusalém para Paulo. E Paulo, então, volta para casa, volta para Tarso. E lá em Tarso, ele tem a revelação de Cristo nele. No momento em que ele está a sós com Deus, a sós com Jesus, ele tem a revelação de Cristo nele. É ele mesmo quem diz isso. Gálatas, capítulo 1, versículo 16. Ao versículo 15, né? Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então veja que quando ele vai a Tarso, ele começa a ser preparado para pregar aos gentios. Veja que até agora ele tinha sido um pregador aos judeus, nas sinagogas. E lá, o Espírito Santo estava revelando Cristo nas Escrituras. Isso era fundamental para que ele soubesse quem era Jesus. Mas o seu trabalho tinha que ser pregar Cristo aos gentios. E para isso ele precisava ter encontros pessoais com o Senhor Jesus. E para isto, ele precisava se isolar, para ter momentos de oração, de jejum, de meditação nas Escrituras. E aí, Cristo é revelado nele.
Cristo é revelado nele. Foi isso que aconteceu quando ele estava em Tarso. Depois ele vai para o deserto da Arábia, ele vai para a Arábia. A Arábia é uma região onde hoje é a Arábia Saudita, região desértica, onde muito provavelmente é o verdadeiro Monte Sinai, está ali. Tem uma disputa qual é o monte. Tem 2 Montes Sinais para o turismo, mas o Monte Sinai mais preciso deve ser mesmo este do deserto da Arábia. Quem sabe Paulo tenha ido lá. E essa experiência do deserto, irmãos, é o lugar onde você fica só. É o lugar onde não tem vida. É o lugar vazio. Israel conheceu a Deus no deserto, indo para a terra prometida. Moisés foi preparado no deserto, 40 anos, depois que foi preparado na toda a ciência do Egito. Paulo, depois que foi preparado em toda a lei de Moisés, em toda a filosofia grega, em toda a cidadania romana, ele agora vai para o deserto para ter a experiência a sós com Jesus. E já preparado, ele volta a Damasco. Agora, em Damasco, ele vai pregar, não só tendo tido a revelação de Cristo nas Escrituras, mas tendo tido a revelação de Cristo nele. E este é o caminho do crente, irmãos. O crente crê em Jesus, por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ele conhece a Jesus nas Escrituras. Cristo é pregado para ele. E depois ele tem a revelação de Cristo nele. Paulo ele conta isto para os Gálatas, por quê? Porque era isto que ele queria para os Gálatas. Era este o propósito de Paulo para os Gálatas. Veja o que ele diz lá em Gálatas 4:19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Nós vamos ter uma aula sobre Paulo, a doutrina, o ensino de Paulo, mas nós já vamos destacar aqui. O que aconteceu com Paulo, Paulo queria que acontecesse com todos. Que todos tivessem Cristo formado neles. Que Cristo se revelasse neles. É por isso que Paulo diz, ainda na carta aos Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O crente, ele primeiro recebe a revelação de Cristo nas Escrituras. Cristo é pregado a ele. E depois, Cristo é formado nele. Ele passa a ser um pequeno Cristo. Ele passa a ser um cristão. Não é mais ele quem vive, mas é Cristo que vive nele. É Cristo que vive nele. E ele diz ainda, mas a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então não era mais Paulo quem vivia, era Cristo que vivia nele. E quando foi que Cristo se revelou nele? Neste período em que ele estava a sós com Deus, se preparando para o ministério. Nos dias de hoje, as pessoas não se preparam para o ministério. São chamadas e querem imediatamente, até por causa dessa atividade frenética que nós temos, imediatamente começar a exercer a função. Mas não foi assim com Paulo. Esse período durou 3 anos. Está lá em Gálatas 1:18.
Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém. E 3 anos, irmãos, não é por acaso. Foi o período que Jesus formou os 12. O ministério de Jesus teve 3 anos e meio. Em 3 anos, ele formou os 12. Paulo também teve a formação de 3 anos. Por 3 anos, ele teve visões e ele ouviu as palavras de Jesus. Para poder ser apóstolo dos gentios. É interessante ver que Paulo, quando ele fala a respeito dos gentios, da salvação dos gentios e da salvação de Israel, ele nos traz aquela figura linda da oliveira. E ele diz assim, que os gentios são o zambujeiro que foi enxertado, né? Lá em Romanos capítulo 11 e versículo 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Isto que Paulo está falando, da inserção dos gentios no povo de Deus, e aí a formação da igreja, que Paulo teve a revelação deste novo povo de Deus, que dos 2 faz 1, que o evangelho faz isso, pode muito bem ser aplicado a Paulo. Paulo é o abortivo, que ele disse. É o apóstolo enxertado. É o apóstolo enxertado. Jesus disse, eu sou a videira e vós sois os ramos. Lógico que Jesus ele se refere à igreja toda, mas ele estava falando com os discípulos, com os 12. E um ramo foi quebrado, Judas Iscariotes, e outro foi enxertado, o zambujeiro. Paulo é enxertado. Ele é formado 3 anos na escola da solidão, na escola da intimidade, na escola do deserto. E aí ele volta a Damasco. E depois ele vai a Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele vai se encontrar com os apóstolos. Ele foi ver Pedro e ficou com ele 15 dias. E não viu mais ninguém, a não ser Tiago, o irmão do Senhor, que não era dos 12. O Tiago, irmão do Senhor, o próprio Paulo, nós lemos aqui em 1 Coríntios 15, diz que também foi visto por Tiago, né? Também foi o irmão de Jesus. Jesus também apareceu pessoalmente para Tiago, o seu irmão, para que ele se convertesse, porque ele era um incrédulo. Então, Paulo, ele veio conversar com Pedro. Ficou 15 dias com Pedro. Por que ficou 15 dias com Pedro? Porque Pedro era o Papa? Não. É porque Pedro foi quem abriu o evangelho, a porta do evangelho para os gentios, ao pregar na casa de Cornélio. Certamente, Paulo veio conversar com Pedro a respeito da conversão dos gentios, a respeito do evangelho chegar aos gentios. Porque até então, o evangelho só era pregado aos judeus, mesmo depois com a perseguição. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19.
E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Paulo sabia que tinha sido chamado para pregar aos gentios. Então veio falar com Pedro, porque foi Pedro quem abriu a porta do evangelho para os gentios. Aliás, quando Jesus diz que para Pedro, que ele tinha dado para ele as chaves, e os católicos romanos interpretam as chaves como o poder espiritual, que seria o papado, e o poder temporal, porque o Papa seria aquele que escolheria e poderia, era superior aos governantes, aos príncipes cristãos. Na verdade, as chaves, como ensinava o saudoso pastor Severino Pedro da Silva, as duas chaves, as chaves, né? Porque é mais de uma, e o pastor Severino Pedro dizia as duas chaves. Quem primeiro pregou o evangelho aos judeus, quem abriu a porta da graça aos judeus, Pedro, no dia de Pentecostes. Quem abriu a porta da graça aos gentios, Pedro, na casa de Cornélio. Então, essas são as chaves. Foi ele que abriu a porta da graça para os judeus e para os gentios. Mas quem ia levar o nome de Jesus aos gentios era Paulo. Por isso, Paulo veio falar com Pedro. E depois se encontrou com Tiago, o irmão do Senhor, que era o pastor da igreja em Jerusalém. Tanto que é ele quem fala por último, lá no Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15. Mas também Paulo veio conversar com Tiago, por quê? Porque Jesus apareceu a Tiago. Se tinha alguém que tinha se convertido por uma aparição pessoal de Jesus, ressurreto, tinha sido Tiago. E então Paulo também compartilha com Tiago esta mesma experiência, porque ele tinha a aparição de Jesus ressurreto. E aí, então, Paulo está preparado para continuar a sua tarefa. Depois que ele vai a Jerusalém, ele volta a Tarso, a sua cidade. E lá ele é buscado por Barnabé. Barnabé vai buscá-lo porque o evangelho finalmente chega aos gentios depois que tinha estado na casa de Cornélio com os seus. Depois de Cornélio e os seus, o evangelho não era mais pregado aos gentios. Mas um grupo de crentes em Antioquia resolveu pregar o evangelho aos gentios. Atos capítulo 11, versículo 20. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos. Grego aqui não eram os judeus gregos, eram os gregos mesmo, os gentios, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aqui, meus queridos e amados irmãos, Paulo começa o seu ministério, não como apóstolo ainda, mas ele começa o seu ministério como ensinador da palavra, como discipulador. Nós vamos ter uma lição tratando de Paulo como discipulador, como ensinador.
Ele começa ensinando a palavra. Por quê? Porque agora ele tinha aprendido. Agora ele tinha aprendido com Jesus. Agora ele era discípulo de Jesus. 3 anos aprendendo com o Senhor. Agora ele podia ensinar a doutrina dos apóstolos. E ele vai, durante 1 ano, junto com Barnabé, ele vai ensinar os gentios. E os gentios, pela primeira vez, são chamados cristãos. É aquilo que eu falei para os irmãos. Qual era o propósito de Paulo? Era formar Cristo nos novos convertidos. Discipulado é isso, é formar Cristo no novo convertido. Aí o novo convertido se torna um cristão, um pequeno Cristo, um parecido com Cristo, um irmão de Jesus. Discipulado é isso, é transformar as pessoas em filhos de Deus, em irmãos de Jesus. Fazer com que o Cristo que foi pregado pelas Escrituras e crido, agora seja formado em nós. Paulo começa como um ensinador da palavra. É o dom assistencial do ensino. Mas ele também estava auxiliando Barnabé. Então, ele era o dom de ministério, o dom assistencial de ministério. Esses 2 dons, dom assistencial de ensino e o dom assistencial de ministério, os irmãos encontram em Romanos 12. Paulo já tinha o dom assistencial de ensino e o dom assistencial de ministério. Antes, ele já tinha o dom assistencial de profecia, porque o dom assistencial de profecia é a pregação da palavra. Lá desde Damasco ele pregava a Cristo. E mostrava Cristo nas Escrituras. Esse é o dom assistencial da profecia. Romanos 12. É a pregação da palavra. Porque a profecia tem o dom assistencial, o dom ministerial e o dom espiritual. Então veja que Paulo já tem o dom de ministério, o dom de ensino, o dom assistencial da profecia, que é a pregação. E ele vai ficar em Antioquia. Lá em Antioquia, ele desenvolve mais 2 dons. Mais 2 dons. Ele desenvolve o dom ministerial de profeta, que é diferente. O pregador é o dom assistencial de profecia. Agora, o dom ministerial de profeta é aquela pessoa que Deus usa para expor a palavra, aplicar a palavra às vidas. E como eu sei que em Antioquia ele recebe este dom? Porque está escrito lá em Atos, capítulo 13. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, em Antioquia, o Senhor começa a usar Paulo com um dom ministerial de profeta. Ele começa a aplicar a palavra, a orientar o povo pela palavra, a revelar pela palavra coisas, fatos, nomes, como o profeta Ágabo. E ele passa a ser doutor. Doutor é o mestre. Veja bem, o ensinador é aquele que ensina, é aquele que tem a didática para ensinar. O doutor é aquele que começa a ter revelações das Escrituras, é aquele que domina as Escrituras, aquele que começa a ser usado por Deus na profundidade das Escrituras. Ele já era profeta, ele já era doutor, ele já era pregador, ele já era auxiliar, até que, por finalmente, ele é chamado
para ser apóstolo. Tudo isso aconteceu para ele ser apóstolo. Mas tudo tem o seu tempo. Muitos querem atropelar, muitos querem andar por atalhos. Mas Paulo, quando ele já era profeta, doutor, ensinador, ministro e discipulador, o que aconteceu? Atos 13, 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Ali, Paulo finalmente é separado para o apostolado, porque ele é enviado pela igreja de Antioquia, junto com Barnabé, e ainda como segundo de Barnabé, porque veja que o Espírito Santo diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Foi ali, naquele exato instante, que Edward Rees e Frank Claassen disse que aconteceu 9 anos depois da conversão de Saulo. É naquele momento que o Espírito Santo manda separar Paulo, Barnabé e Saulo e os manda para a missão. E aí eles vão ser apóstolos. Apóstolo do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que os mandou. E aí eu me lembro da lição do pastor Antônio Sebastião da Silva, que é o diretor da Faculdade Teológica de Santo André, grande ensinador da palavra de Deus. Ele fala que os apóstolos são 3. Tem o apóstolo do Pai, que é Jesus. Tem os 12 apóstolos do Cordeiro. E tem os apóstolos do Espírito Santo, que é o dom ministerial de apóstolo. Paulo é chamado pelo Espírito Santo. E aí não tem dúvida, Paulo é apóstolo do Espírito Santo. Existe a discussão se ele é apóstolo do Cordeiro ou não. Mas que ele é apóstolo do Espírito Santo, não tem dúvida, está claro aqui. O Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E ele vai iniciar o apostolado, pregando o evangelho, abrindo igrejas, levando o nome de Jesus aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Foi para isto que Paulo tinha sido chamado, desde o ventre de sua mãe. E se isso aconteceu, segundo Edward Rees e Frank Claassen, no ano 47, Paulo tinha 36 anos, 38 anos. Se ele nasceu no ano 9, foram 38 anos aguardando o início daquilo que Jesus havia preparado para ele. Com Paulo, a gente aprende que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu, debaixo do sol, sem atropelo. E Deus, Jesus sempre trabalhando nesses 38 anos de vida. Aí Paulo realmente sai, junto com Barnabé ainda, como um assistente ainda, mas ele já sai para levar o nome de Jesus aos gentios, porque para isto ele foi chamado. Irmãos, aprendamos com Paulo. Aguardemos o momento certo, mas nos preparemos intelectual, social, culturalmente, mas também tenhamos a nossa intimidade, o nosso momento
junto com Deus. E aí, certamente, Deus irá começar a dar aqueles talentos. E no momento certo, nós teremos de negociá-los. Amém.